Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Radhe, Hare Krishna, Hare Bol. Acho que está tudo ok, já estou ouvindo aqui o plim, ok, obrigado, Madhava. Deixa eu baixar aqui o telefone, baixar não, desligar. Desligar também não. Deixar ele apagadinho por enquanto. Jai Radhe, Hare Krishna, Hare Bol. Já estou vendo pessoas aí na live, né? Agradeço a presença. E de acordo com o título aí, vamos falar hoje de Ananya Bhakti. Esse é um ponto muito importante da consciência de Krishna. Esse termo Ananya Bhakti e principalmente esse verso aqui sobre o Ananya Bhakti. Ananya Bhakti significa devoto exclusivo de Krishna. Devoto exclusivo de Krishna. Não é aquele sentimento hinduísta, né, que a pessoa adora um semideus, outro semideus, Krishna no meio e assim vai indo, né? Não, Ananya Bhakti, ele é devoto exclusivo de Krishna. Mas nós vamos falar isso hoje num verso muito importante, que além do termo Ananya Bhakti, ele também traz uma outra uma outra visão de como observar e como considerar o devoto, né? Há uma forte tendência nos dias de hoje a apontar o defeito dos outros. Isso se vê em todos os níveis e aqui na nossa Bhakti Yoga, lamentavelmente, isso também tem acontecido bastante, em nível bastante elevado. As pessoas alguns devotos ficarem exclusivamente apontando, olhando para aquilo que ele considera eventuais defeitos do outro devoto, né? Reclama muito dos outros, dizendo que não são devotos que fazem o serviço devocional como deveria, segundo a percepção dele, né? Enfim, essa é uma atitude bastante complicada para um devoto, porque ele está cometendo ofensas a outro devoto. E em última análise, ele está cometendo ofensas aos santos nomes, Namaparada. Isso é extremamente perigoso para a vida devocional de qualquer um devoto de Krishna. Extremamente perigoso. Eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo. Estou meio aqui, colocar o primeiro aqui. Tá aí. Apiche suduracharo bhajate man ananya bhakti sadureva samantaviyaha samyagvya Vasitorhi Saha. De novo, né? Apichet suduracharo bhajate manananya bhakti sadureva samantaviyaha samyagvya Vasitorhi Saha. A tradução é a seguinte: mesmo uma pessoa de caráter abominável,
se ela se dedica à minha Ananya Bhajana, né, a minha Bhajana, ao meu serviço devocional, né, deve ser considerado um sadhu, um santo, porque está apropriadamente situado em minha Bhakti. Mesmo uma pessoa de caráter abominável se dedica à minha Ananya Bhajana. Deve ser considerado um sadhu, santo, porque está apropriadamente situado em minha Bhakti. Vocês estão vendo na primeira linha, mesmo assim um homem de caráter abominável. Eu troco a palavra homem porque o homem aí está no sentido geral do ser humano, né? Que era uma forma de se de falar sobre as pessoas, sobre os humanos, né? Independente do sexo. Mas hoje em dia tem uma palavra melhor, que sempre existiu, mas hoje mais usada, né? Mesmo se uma pessoa de caráter abominável se dedica à minha Ananya Bhajana, deve ser considerado um santo, porque está apropriadamente situado em minha Bhakti. Eu li 3 vezes de propósito, para ver se fica bem claro que mesmo uma pessoa de caráter abominável, se ela se dedica a minha Ananya Bhakti, deve ser considerado um sadhu, ou deve ser considerado uma pessoa santa, né? Veja bem que não está se referindo àquela pessoa, mas sim àquele que está observando a pessoa, o outro. Essa outra pessoa que deve fazer isso, deve ver o outro como um sadhu, como um santo. Não importa se ele é um sadhu ou se ele não é um sadhu completo, se ele é um santo completo ou não, mesmo que ele cometa todo tipo de coisas ruins, até mesmo coisas abomináveis, mas se ele se dedicar a cantar o Mahamantra, cantar a sua japa, ele tem que ser considerado um sadhu, um santo, né? Veja que ele está dizendo que ele tem que ser considerado, Krishna está dizendo que ele tem que ser considerado um santo porque está apropriadamente situado em minha Bhakti, e principalmente em sua Ananya Bhakti, né? Ele é um devoto exclusivo de Krishna. Então essa pessoa tem que ser vista, né? Veja que o verso não fala da pessoa em si, mas daquele que está observando a pessoa, né? O outro que está de fora, ele tem que ser considerado um sábio. Tanto isso é verdade, deixa eu pegar aqui um Gita, deixa eu botar minha imagem aqui, novamente, estou pegando o Gita aqui. No verso seguinte, Krishna diz o seguinte: ele ou ela, essa pessoa, rapidamente se torna virtuosa. Ela rapidamente se torna virtuosa e alcança paz duradoura. Ó filho de Kunti, quer dizer, ó Arjuna, declare audaciosamente que meu devoto nunca perece. Declare audaciosamente que meu devoto nunca perece. O segundo verso já está explicando o primeiro. É a visão do que está olhando para aquele outro devoto e apontando defeitos, que é o que as pessoas fazem em todo momento. Ele está cantando o santo nome, mas ele faz isso, ou não faz aquilo, ou não pratica tal coisa, ou faz tal coisa errada, ou comete tais e tais atividades completamente inapropriadas para um devoto. Nós não podemos fazer isso, nem Krishna ele próprio está declarando que aquele devoto é seu devoto, esse é o seu devoto exclusivo, ele vai alcançar a virtuose muito rapidamente. É claro que esse rapidamente não é 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 minutos. A gente não sabe o que é o rapidamente. Nós somos bilhões e bilhões e bilhões de vidas aqui nesse plano material. Se for 3 vidas, é muito rápido. É muito rápido.
E ele não retrocede jamais. Uma vez ele atingindo a condição de Ananya Bhakti, de devoto exclusivo de Krishna, né? Não importa que ele esteja cometendo algumas falhas, alguns erros, não compete a nós. A única pessoa que pode fazer uma corrigenda para ajudar o devoto, para instruir o devoto, é o seu mestre espiritual. Mesmo assim, o mestre espiritual vai falar para ele de forma carinhosa e não de forma de qualificação. Ah, você é um desqualificado, você não faz isso. É mais o mestre espiritual fala assim. Ele vai dizer para ele, ah, você deve fazer assim, assado. Ele vai sempre instruir positivamente e não instruir negativamente. Quando você começa a apontar erros dos outros, você está dando instruções negativas. Nós temos instruções positivas. É muito claro esse verso. É muito claro. Se o devoto está, se o devoto exclusivo, Ananya Bhakti, né, está fazendo o bhajana exclusivamente para Krishna, ele tem que ser considerado uma pessoa santa, porque ele rapidamente vai alcançar essa posição de pessoa santa, né? Rapidamente. Isso é uma declaração dada pela Suprema Personalidade de Deus. Não foi um comentarista que fez isso. Não foi nenhum tipo de pessoa que conseguiu definir isso aí claramente no verso. Mas está tão cristalino como água. Mas às vezes as pessoas rapidamente leem esse verso e acham que está se falando do devoto até que está lendo. Não, é da visão. Está falando do devoto que está lendo, mas da visão que ele tem do outro. Ele tem que ter essa visão que a pessoa que está cantando o santo nome é um devoto puro de Krishna. Ele está apenas separado por uma parcela de tempo muito pequena para alcançar essa plataforma. E, portanto, não devemos ficar apontando o dedo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não lava as louças, ele não limpa a casa, ele não, enfim, aquela tensão que às vezes há entre devotos desnecessariamente, né? Inclusive se prejudicando e não percebendo que Krishna está dizendo que ele é um devoto puro, que ele vai alcançar essa plataforma muito rapidamente, ele não vai retroceder jamais, se ele for Ananya Bhakti. Mesmo se uma pessoa de caráter abominável, mesmo uma pessoa de caráter abominável, se dedica à minha Ananya Bhajana, deve ser considerado um sadhu, um santo, porque está apropriadamente situado em minha Bhakti. Vamos ver o que fala Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ele diz assim: meu apego pelo Bhakta, ele está falando como se fosse Krishna, né? Meu apego pelo Bhakta é natural, mesmo se seu comportamento é degradado. Meu apego por ele permanece intacto, e eu o converto em uma pessoa supremamente virtuosa. Sudaracharaha. Sudaracharaha significa que mesmo que seja um viciado em assassinar, ter relações ilícitas com o sexo oposto, ou estar apegado à riqueza alheia, ou se ele se ocupa em meu bhajana, deve ser considerado um santo. Se ele se ocupa em meu bhajana, deve ser considerado um santo. Que tipo de bhajana deve executar? Sri Bhagavan responde: Ananya Bhakti. Ananya Bhakti. É um santo aquele que não adora os semideuses, senão que apenas adora a mim, Krishna, que não se ocupa em karma ou jnana yoga, senão em minha bhakti, e que não deseja obter um reino, senão que unicamente deseja alcançar-me. Mas como pode dizer que alguém onde é que eu estou aqui? Que alguém... Aqui eu acho que dei um pulo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Espera um pouquinho, gente. Eu estou aqui meio perdido aqui.
Não sei. Acho que faltou alguma coisa ali naquele texto, mas que alguém pode ser um sado se pode ver nele algum mau comportamento. Como alguém pode ser um sado? Se pode se ver nele algum mau comportamento. Bhagavan responde: Mantavyah, deve considerar-se um sado. A palavra Mantavyah indica que o defeito existe em quem não o considera um sado. O defeito existe em quem não o considera um sado. Não é ele que está praticando Ananya Bhakti com todos os problemas que ele está encontrando, mas de forma exclusiva está se dedicando a Krishna, né? Então ele diz: deve considerar-se um sado essa pessoa. A palavra Mantavyah indica que o defeito existe em quem não considera essa pessoa um sado. Está ali a palavra Samantavyah na terceira linha ali, né? Sadureva Samantavyah. Quem não considera esse Ananya Bhakti um sado, esse que está cometendo erros, né, na sua bhakti, né? A esse respeito, minha ordem é autoritativa. Se alguém se dedica a teu bhajana, mas seu comportamento é impróprio, pode ser considerado um sado parcial? Bhagavan responde: Eva, ele deve ser considerado um sado completo. Ele deve ser considerado um sado completo. Não deve se ver, não se deve ver que ele carece de qualidades santas, pois ele faz uma firme resolução. Qual é essa firme resolução? Ele está sempre cantando: mesmo que eu vou ao inferno, essa outra pessoa diria, né, esse sado, ou as espécies inferiores por conta de meus pecados, jamais abandonarei a Ekantika Bhakti, a adoração indivisível a Shri Krishna. A importância desse verso é muito grande. Até mesmo aqueles que leem o Bhagavad Gita constantemente falham em achar que é aquele sado que tem alguns defeitos que é um santo, mas o que está vendo os defeitos não acontece nada. O que está vendo os defeitos é que está cometendo erros. Erros segundo Bhagavan Shri Krishna. Não é uma avaliação de alguém especificamente, né? Govinda Maharaj, meu mestre espiritual, falava muito disso. Essa questão da crítica, de criticar os outros. Isso é muito forte, principalmente nós devotos ocidentais. Criticar às vezes mentalmente e às vezes verbalizamos isso com certa facilidade. Se o devoto está cantando o santo nome, mesmo que ele cometa ações abomináveis, as piores de todas as ações, ele tem que ser considerado um sado. Se você não o considera um sado, não importa se ele é sado ou não é sado, mas se você não o considera um sado, um santo, quem está praticando o erro maior é você. Você que está totalmente fora da Ananya Bhakti. Você não é um devoto puro de Krishna, e sim aquele abominável. Temos que ter essa visão clara que apontar dedo para os outros e apontar defeitos é o pior de todos os defeitos. Esse é o pior de todos. Porque se você está apontando defeito, você se considera uma pessoa muito elevada. Sendo que a pessoa muito elevada não faz isso. Não fica apontando o dedo. E se ele tem um discípulo que faz coisa errada, ele conversa com o discípulo, ele dá instruções positivas para o discípulo. E não instruções negativas. É assim que um sadhu procede. Vamos ver que se continua a falar desse verso.
aqui no 4 aqui, né? Agora passamos a comentar um comentário de Narayana Maharaj. Neste verso, Bhagavan, que é um Bhakta Vatsala, ou seja, ele é afetuoso com seus devotos. Ele é afetuoso, ele é um Bhakta Vatsala. Então ele trata os devotos, não importa o que ele esteja fazendo, com muito afeto. Então ele explica a potência inconcebível de sua Bhakti com a seguinte declaração: mesmo que meu Bhakta realize algum ato abominável, ou eu o converto rapidamente em uma pessoa elevada de comportamento virtuoso. Não é possível que as pessoas perfeitas que se refugiam em minha Ananya Bhakti tenham mau comportamento e se aparentam tê-lo aos olhos dos ignorantes. Isso não existe na realidade. Eles são realmente santos. Se os grandes eruditos não podem compreender as ações e atitudes dos Vaishnavas, o que dizer então dos ignorantes? E aí ele vai citar um verso do Chaitanya Charitamrita que diz o seguinte: é impossível compreender o comportamento dos Uttama Adhikaris Bhaktas através dos sentidos materiais. É impossível compreender o comportamento dos Uttama Adhikari Bhaktas. Uttamas são devotos elevados, são os transcendentalistas, né? Através de sentidos materiais. Sri Krishna instrui Uddhava também no Srimad Bhagavatam com essas palavras: meus ekantas bhaktas, meus bhaktas indivíduos, aqueles que são exclusivos, né? Ekânticas bhaktas, que estão livres do apego e da inveja, que são equânimes com todos, que me alcançam e que estão além da inteligência material, não ocorrem em pecado nem praticam atitude virtuosa quando executam atividades proibidas ou prescritas. Mesmo assim, deve-se saber que o comportamento aparentemente errôneo desses Ananyas Bhaktas não deve ser imitados. Não se deve render-lhe críticas e nem associar-se com eles. Então, você deve ver o Ananya Bhakti, né? Mas não fazer-lhe crítica, não imitá-lo. Eu vou imitar, já que ele é um santo, eu vou imitá-lo. Também não. Também não. Devemos todos procurar a nossa prática devocional de acordo com as escrituras, os ensinamentos dos sadhus e as regras e regulações que são impostas pelo mestre espiritual para que possamos nos purificar. Essa deve ser a atitude de um devoto, Ananya Bhakti, né? E devemos buscar por Ananya Bhakti. A nossa prática é consciência de Krishna e seguir as instruções do mestre espiritual fidedigno de maneira também fidedigna. Se eventualmente um devoto ou uma devota começa a praticar ações abomináveis, não devemos desconsiderá-los, retirá-los da nossa visão, porque ele é uma pessoa abominável, e começar a apontar-lhe os seus defeitos. Nada disso. Se ele é um devoto exclusivo, ele é um santo. Isso tem que ser entendido, tem que ser compreendido claramente. Vamos ver a sequência de Narayana Maharaj, ver se eu pego por aqui. Acho que eu tenho que ir mais adiante um pouquinho. Aqui. No Srimad Bhagavatam diz que a destruição é o destino de quem critica. A destruição é o destino de quem critica o comportamento dos Mahabhagavatas, que pode ter uma conduta aparentemente incorreta. O fogo permanece puro ainda que consuma todas as substâncias, sejam elas puras ou impuras. Deste modo,
o Mahabhagavata permanece puro, ainda que externamente sua conduta aparente ser inapropriada. O Srimad Bhagavata descreve como os filhos de Mariti e netos de Jagat Guru Brahma tiveram que nascer entre os demônios, como resultado de ridicularizar a conduta do Sr. Brahma. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna. Ainda que a conduta de... agora estamos com Bhaktivinoda Thakur aqui. Ainda que a conduta de quem se ocupa em meu bhajana, com suas mentes fixas em mim, não seja apropriada, deve-se considerar-lhes santos, pois sua dedicação resoluta é respeitável e charmosa em todos os pontos de vista. Se deve entender claramente o significado da palavra Sudaracharaha, o comportamento de uma Badadiva é de dois tipos: Sambandhika, condicional, e Shvarupa Gata, constitucional. Atividades como limpeza, atos piedosos, alimentação ou satisfação das necessidades do corpo e da sociedade, ou progresso mental, são consideradas atividades condicionadas. O bhajana é uma atividade consciente que a diva executa em estado puro, a mim. É sua função constitucional. Essa função também é chamada de Amisra Bhakti ou Kevala Bhakti. No estado de cativeiro, onde o estado que nós estamos, a maioria de nós, a execução de Kevala Bhakti por parte da diva tem uma relação irrevogável com sua conduta condicionada. Dita conduta estará presente enquanto tem um corpo material, inclusive quando aparecer Ananya Bhakti. A diva, a entidade viva, perde o gosto por tudo que é desfavorável para a devoção apenas quando aparece Bhakti. Ele se desapega dos objetos dos sentidos na medida em que aumenta seu gosto por Krishna Bhajana. Enquanto o gosto pelos objetos dos sentidos não é eliminado por completo, isso forçará a pessoa a comportar-se de modo impróprio. Mas quando adquire uma tendência amorosa para com Krishna, tal gosto é rapidamente subjugado. Então vemos, para concluir, que o devoto exclusivo ele está praticando o que se chama de Ananya Bhakti. A devoção exclusiva a Krishna. Pode ser que, devido às suas atividades condicionadas, ele cometa muitas ações que não são ações de um devoto puro, né? São ações misturadas com a sua vida condicionada, mas mesmo assim ele continua praticando Ananya Bhakti. Ele fica fazendo o seu bhajana exclusivamente para Krishna. E o próprio Krishna diz que ele próprio vai conceder paz duradoura e fazer com que esse devoto se desligue rapidamente dessas atividades abomináveis e faça o seu bhajana exclusivo de forma virtuosa. Isso é dito já no verso seguinte do Bhagavad Gita. E todos os acharyas predecessores atuais são unânimes com isso. Nunca vai escutar da boca de um devoto puro, um guru, um mestre espiritual, um sadhu genuíno, apontando o dedo para o defeito dos outros, que ele acha defeito dos outros. Esse é um verso que tem que ser meditado e muitas vezes nele. Porque essa tendência de apontar dedo e apontar defeitos é muito forte em muitos devotos. E temos que
expurgar isso do nosso coração, temos que retirar, temos que expulsar completamente das nossas vidas. À medida que a gente vai desconstruindo essa prática no nosso coração, a gente automaticamente passa a não exercer mais essa atividade de analisar os outros, apontar defeitos. Eu sei que a sociedade normalmente age assim. A internet é um exemplo claro disso. E muitas vezes, até com muita tristeza, vejo devotos, às vezes meus amigos e muitas vezes meus irmãos, até irmãos espirituais, fazendo essa prática de apontar defeitos aí na própria internet, né? Expondo isso por escrito. E realmente isso não pode, não é nosso papel de ficar vendo quem tem defeito, quem tem qualidades e nada disso. Nós temos que praticar o nosso bhajana, respeitar todos os devotos, né? No terceiro Sikshastaka de Mahaprabhu é dito que temos que respeitar a todos, sem exceção, todos, sem exceção, porque é isso que nos qualifica para cantar o santo nome de Deus. Nós ficamos desqualificados se ficamos apontando o defeito dos outros. Quem somos nós para apontar defeitos? Mesmo que as pessoas que eventualmente sejam cristãs e estejam escutando, isso também se aplica. O próprio Jesus Cristo, quando a prostituta estava sendo atacada, as pessoas queriam apedrejar porque ela estava cometendo atividades abomináveis, ela se jogou aos pés dele, né? E Cristo falou para todos: ok, vamos fazer isso então. Vocês querem, vamos fazer. O primeiro que não tiver nenhum pecado, zero de pecado, esse vai tirar a primeira pedra. E todo mundo tem que baixar a cabecinha, né? E sair de mansinho. Quem somos nós para estar apontando defeitos dos outros? Não podemos fazer isso. Devoto que está praticando a sua atividade devocional, seu Ananya Bhajana, seu Bhajana exclusivo para Krishna, tem que ser respeitado como um sadhu, como um santo. Esta é a declaração de Bhagavan Krishna. Tem alguém acima dele que possa anular essa instrução? Pense nisso. Pense muito. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radhe, Hare Krishna, Hare Bol.